Começar mais um Entre Agendas, hoje voltando agora na segunda temporada, recebendo aqui o senador Humberto Costa. Obrigado por aceitar nosso convite, senador. Prazer. Vamos falar o primeiro dos programas do governo Lula, que nesse primeiro ano de governo vem tirando do papel o Brasil Sorridente, vem tirando do papel a Farmácia Popular, que foi lá atrás, ainda com o senhor ministro da Saúde. Como é que o senhor pode explanar isso? Como é a perspectiva para esse novo governo? Não, eu acho que o presidente Lula ele traçou uma estratégia muito correta, que foi, durante o primeiro período do governo, restabelecer aquelas políticas públicas que foram exitosas ao longo dos governos dele, dos governos de Dilma, e que foram desmontadas durante o governo Temer e o governo Bolsonaro. Nesse sentido é que nós vimos a reestruturação do Bolsa Família, inclusive agora com as denúncias que estão sendo feitas, se mostra que o programa foi completamente alterado nos seus princípios, objetivos, trouxe o Minha Casa Minha Vida, todas as políticas da área da educação, na saúde, a farmácia popular, o Brasil Sorridente, a reestruturação do SAMU, que está começando também agora, e várias outras políticas que eram praticadas nos nossos governos e que foram desmontadas. E, em seguida, como ele próprio disse lá no lançamento do PAC, o governo dele começa com o PAC, porque o PAC vai representar um conjunto de ações que são estruturadoras, são fundamentais para traçar qual é o roteiro que o Brasil quer para o seu desenvolvimento econômico e, como tal, eu acho que agora nós temos tudo aí para deslanchar ainda mais. E, obviamente, que sempre pesa muito a política econômica, mas eu acredito que até o presente momento o presidente Lula está acertando, está conseguindo dar um encaminhamento que o Brasil precisa na economia. Nessa política econômica, qual a sua avaliação? A Haddad está dando o resultado que é esperado? Sim, eu acho que sim. Eu acho que ele tem demonstrado não somente competência pessoal dele, do ponto de vista técnico, mas tem uma equipe muito azeitada e pensou propostas muito importantes. O que é que eu acho que é a nossa preocupação? Ele, inclusive, foi bem na articulação política com o Congresso Nacional, mas nós estamos começando a ver uma resistência, né, no Congresso, especialmente do Centrão, pelas políticas que procuram ampliar a receita do governo sem incidir qualquer tipo de aumento de carga tributária sobre a classe média e os mais pobres, mas tentando fazer com que os bilionários brasileiros, de alguma forma, deem uma contribuição para isso, a gente possa diminuir as desigualdades. Mas eu sinto que há dentro do grupo do Centrão um movimento para barrar isso que é essencial para garantir esse equilíbrio de receitas e despesas e, com isso, o Brasil realmente se equilibrar do ponto de vista fiscal. Falando do Centrão, eu conversei há pouco, inclusive uma entrevista com o blog, o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele disse que não tem nada resolvido desse embarque do Centrão no governo e ministérios. O que, do outro lado, o PT está tendo de informação? Está resolvido, não está? Onde vai? Não, está resolvido. O problema que eu vejo é que muitas vezes os principais líderes do Centrão querem fazer um debate, uma negociação e não se comprometerem com a questão da governabilidade. Ficam dizendo o tempo inteiro que é importante, que tem a Caixa, que tem o Ministério X, Y e Z, mas que isso não quer dizer que eles vão votar em todas as propostas do governo, ou na maioria das propostas do governo. Então, fica nesse jogo, e quando o governo aceita essa composição, ou especialmente o presidente da Câmara, não quer dizer que foi uma coisa que atendeu a ele. Não, são os partidos, mas todos sabem que ele é que exerce quase que uma liderança isolada, né, do Centrão. Né? Então, eu só acho que, na sua opinião, o Centrão vai ter o espaço que estão tendo. Vai sim, com certeza. Devem ter aí 2 ministérios e pelo menos a Caixa Econômica Federal. O Silvio Costa Filho pode ser confirmado? Eu acho que está confirmado, sim. Já se fala há muito tempo. A própria Casa. E vem se arrastando isso, né? Secretaria de Relações Institucionais já
definiu, e, inclusive cotado para mais de um ministério. Pois é. Então, eu acho que é uma coisa que está definida. Sobre o governo Raquel Lira, a gente está trazendo agora para Pernambuco o debate. Qual é a sua avaliação desses primeiros meses do governo Raquel? O PT recentemente definiu a posição de oposição ao governo. O PT se definiu no campo da oposição, primeiramente porque o próprio episódio eleitoral definiu um campo de atuação para o PT. Nós perdemos no primeiro turno com Danilo e perdemos no segundo turno para Raquel. E o natural é entender que esse voto da população foi no sentido de não concordar com o projeto dela. E, como tal, o PT, pela sua coerência histórica, não poderia ficar numa posição de independência como estava. Agora, esse posicionamento do PT significa que nós vamos fazer uma oposição radicalizada contra o governo, que não há diálogo? Não, diálogo haverá. Nós achamos que é muito importante que exista essa parceria entre o governo do Estado e o governo federal. Vamos continuar apoiando todas as ações que o governo federal fizer juntamente com o governo do Estado, como apoiamos também todas as ações que ele faz com as prefeituras do nosso Estado, né? E, como tal, eu creio que essa postura nossa de oposição não vai, de forma alguma, ser um empecilho para que isso continue. Por outro lado, a nossa postura de oposição também acontece por algumas divergências de condução das políticas públicas no nosso Estado, né? Existem dificuldades na relação com todo o setor da educação por parte do governo. Agora estão surgindo novas colocações acerca da condução na área da segurança pública, né? Tudo indica que alguns indicadores de violência têm crescido, né? Na própria saúde também. Então, existem divergências também nesse campo do entendimento das políticas públicas e da relação com os movimentos sociais, especialmente os movimentos sindicais. Mas, como eu disse, não implica em uma postura de não diálogo. Eu acho que na Assembleia o PT vai continuar votando as coisas que considera positivas e vai rejeitar aquelas com as quais não há uma concordância. E eu sinto também que o governo, a governadora, tem feito alguns gestos, talvez na busca de uma aproximação política maior com o governo federal. Isso é o que todos nós gostaríamos que acontecesse. Ela tem uma relação boa com o Lula, pessoalmente, né? Pois é, mas é uma relação administrativa. Às vezes a gente fica um pouco... Eu estive lá no evento dos prefeitos, da AMUP, né? Ela fez um discurso importante, mas falou o tempo inteiro sobre o PAC, em nenhum momento falou que aquilo foi uma coisa do governo Lula. Você acha que ela esconde Lula? Não? Eu acho que ela tem talvez uma certa timidez ou um receio de desagradar a direita quando deveria fazer um reconhecimento claro. Não foi a competência do governo do Estado para fazer as parcerias, foi uma decisão política do governo federal de, aqui em Pernambuco, a gente ter 92 bilhões de reais em investimentos de peso. Então, eu acho que há um entendimento claro que o governo Lula quer continuar investindo pesadamente em Pernambuco, e isso, obviamente, que também ajuda o governador. E por que não há esse reconhecimento? O senhor acha que a saída do PSD para ela já é uma sinalização para o governo Lula? Está lá o partido dele. Bom, eu acho que a intenção é essa, né? Me parece que, ao buscar o PSD para ir para o governo, logicamente que ela pensou num xadrez local, mas também é uma maneira de ter um partido que, embora a direção nacional do partido não tenha tomado uma decisão de apoio ao governo Lula, mas na prática... Tem ministérios, né? Tem do governo, tem ministérios, tem espaços importantes no parlamento com o nosso apoio também. Então, eu acredito que
é um movimento e é importante, né? É importante, não temos como não considerar importante. Eu acho que o que a gente precisa é que o governo melhore nesses quesitos a que eu me referi. O senhor coordena o grupo tático eleitoral do PT nacional, inclusive. A pergunta eu faço muito direta. Recife vai ter candidatura própria? Como é que está essa discussão lá em cima? Olha, nós estamos na administração municipal. Temos, inclusive, participação em duas secretarias. Isso. Não é? Nós consideramos a gestão do prefeito João Campos uma gestão exitosa, uma gestão que tem feito mudanças importantes, tem implementado ações importantes, não há absolutamente como negar isso. É natural que o PT possa estar compondo, não é, a base de apoio do governo na disputa do ano que vem. Porém, é óbvio que o PT é um partido que tem uma força política aqui no Recife. Não é? Desde 92, diferentemente do PSB, nós sempre tivemos uma posição de peso nas disputas locais. Seja indo para o segundo turno, seja não indo, mas tendo uma votação expressiva, ganhando 2 eleições, 3 eleições, indo 2 vezes ao segundo turno. Então, nós somos uma força política que pode ser, que deve ser considerada. Obviamente que se essa consideração houver, nós estamos num caminho tranquilo para fazer essa composição. Mas se o PT for entendido como um empecilho, uma dificuldade ou que não tenha relevância, também tudo bem, nós podemos aí, nesse caso, discutir a possibilidade do partido ter uma Então isso vai depender do João Campos, precisamente, senador? Vai depender de todos esses entendimentos que nós vamos fazer quando essa discussão for formalmente aberta. Nós do PT estamos querendo decidir o posicionamento do partido nas principais cidades do país até o final desse ano. Entendi. Não é? Então, obviamente que acontecerá um momento em que o PT deverá procurar o prefeito e dizer, olha, nós estamos querendo discutir, saber o que, é que você está pensando, e vamos ver o que é possível se trabalhar para fazer essa construção política. Tivemos informações que vai ter pesquisa na rua para aferir isso, é verdade, dentro do PT? Veja, nós lá no GTE vamos fazer pesquisas em praticamente todas as capitais. Recife está incluso. E Recife está entre elas, não é? É importante para a gente situar qual é efetivamente a força do PT, como é que está esse cenário, enfim. Então, essa pesquisa deverá ser feita aí em algum momento. Já estamos fazendo pesquisas em Porto Alegre, Mato Grosso do Sul, no caso em Campo Grande, vamos fazer também agora em Cuiabá, estamos fazendo na Paraíba, acho que em Fortaleza. Então, agora nós estamos em torno de umas 8 cidades que estamos fazendo. E vamos fazer num número maior ainda. Pelo nosso levantamento, o PT deve disputar com candidaturas próprias em 12 ou 13 capitais. Certo. E achamos que algumas delas com chance de vitória, especialmente aqui no Nordeste. Né? E aí estamos fazendo as reuniões com as direções estaduais nesses estados, né? Para que a gente possa, inclusive, fazer uma avaliação de quais são as nossas chances eleitorais. A equação de São Paulo, de alguma forma, interfere em Recife? Não tem nenhuma interferência. O Boulos é o nosso candidato, nós já mantivemos essa decisão, esse acordo que foi feito lá na eleição passada. O PT vai querer discutir a vice. Isso. Né? Mas isso tira de nós qualquer obrigação de discutir outros estados ou outros municípios. Estamos com o candidato do PSOL em Belém do Pará, que é o Edmilson, né? Isso. Que, por sinal... Você é um forte candidato lá, né? Ele é um forte candidato, mas nesse momento não está bem nas pesquisas eleitorais. Sofreu muito com o governo Bolsonaro, foi muito isolado, e agora que está tendo possibilidade de fazer um trabalho com apoio do governo federal, a gente não sabe se ele tem condição de ter uma boa recuperação daqui para o ano que vem, mas estamos com ele. E eu acho que nisso aí
as questões relativas ao PSOL, elas ficam, digamos, devidamente pacificadas. Sobre esse grupo que vem se formando em torno do seu nome, observe que hoje o governador Paulo Câmara aí no Banco do Nordeste, o ex-deputado e ex-candidato a governador Danilo Cabral na Sudene, o Edilágio lá na Codervas, todos ligados diretamente ao senhor. Onde é que vai desaguar isso? A gente está falando do 24, que é a eleição do ano que vem, mas já reflete 26. Humberto está se preparando para ser candidato a governador. Como é que está essa sua leitura? Olha, primeiro eu já tive a oportunidade de dizer que eu serei candidato em 2026. Né? Posso voltar a ser candidato a senador, seria uma coisa natural, mas a depender de como as coisas caminham até 2026, nós também não descartamos essa possibilidade de ter uma candidatura. Agora, esse movimento que nós estamos fazendo não é necessariamente atrelado a candidaturas nenhuma, nem majoritárias, apesar de nós termos hoje alguns nomes de peso para qualquer disputa majoritária. Isso. O caso de Paulo Câmara, o caso do próprio Danilo Cabral, nós temos aí também a senadora Tereza Leitão, o deputado Carlos Veras, nós estamos muito bem servidos nesse aspecto, mas esse grupo está sendo gestado, está procurando se formar, no intuito de nós termos aqui em Pernambuco uma alternativa que não seja unicamente entre dois blocos políticos. Eu tenho dito, inclusive, que eu acho que a Frente Popular, no modelo que ela tinha, ela caducou. Nós não podemos continuar a ter aqui no estado de Pernambuco uma situação em que um partido é hegemônico e todos os outros partidos daquele campo são meramente apêndices desse partido. Não é? Isso aconteceu há muito tempo com o PSB. Não é? Hoje nós temos... É engraçado que se você for analisar cada estado, à medida que o tempo foi passando, você tem menos partidos com capacidade de terem um espaço majoritário. E hoje aqui em Pernambuco são vários. Né? Então, por que é que nós vamos agora nos submeter a uma liderança estadual do PSB? É porque o PSB perdeu a eleição. Não é? Do mesmo modo, por que é que nós temos que ficar nessa polarização entre o governo do Estado e o PSB? Não, nós queremos o nosso espaço, nós vamos construí-lo e nós vamos chegar em 2026 em condição de decidir um caminho político. Estamos trabalhando junto à federação para que a federação se integre inteiramente nesse projeto, né? E eu entendo que outras forças também podem se integrar. Né? Para finalizar, senador, eu queria falar sobre a vinda da Gleisi Hoffmann a Pernambuco. Nós tivemos informações lá de Brasília que poderá ter uma agenda aqui no estado. Já tem confirmação, já tem data para isso? Sim, até hoje a previsão é que seja dia 22 e 23. Não é? Ela deve vir fazer uma reunião com a direção do PT e os parlamentares, deve ter um momento de uma entrevista coletiva com a imprensa, vai ter um momento com a federação também, depois terá uma reunião com todos os diretórios estaduais, municipais do partido, representações desses diretórios, né? Uma reunião com as mulheres, e deve ter uma grande plenária com os movimentos sociais e a militância do partido, não só para discutir a conjuntura de Pernambuco, mas também para apresentar os nomes que o PT está afiliando, figuras importantes que vão disputar. Elias Gomes está entre esses nomes? Elias, a nossa perspectiva é que possamos fazer um evento específico em relação à filiação dele ao PT, que é um processo que nós estamos discutindo, né? Se realmente tudo der certo até lá, possivelmente nós devemos fazer um grande evento no próprio município de Jaboatão, né? Mas estamos aí nos acertos com ele e com a deputada Gleisi Hoffmann. Senador, mais uma vez, muito obrigado.
tirar sua agenda tão corrida, um tempinho para conversar com a gente. Eu que agradeço, é sempre um prazer poder conversar com você, que é uma das pessoas que mais tem se destacado Obrigado. na crítica política aqui em Pernambuco. Obrigado. E a você, até o próximo programa.